Como vai, ser humano? Será que você já está pronto para sair dessa caverna, da superfície enlamaçada do senso comum? Durante a história da humanidade, centenas de homens se debruçaram sobre as questões da existência. Eles construíram um arsenal intelectual vasto e profundo, que está aqui, agora, à sua disposição. Basta você fazer a travessia. Atravessar nunca foi tão fácil, e ainda por cima é gratuito. É só clicar em algum lugar desse vídeo e participar de A Travessia, o melhor evento de filosofia de autodesenvolvimento de toda a Social Land. Serão 3 dias nos quais sairemos da lama do senso comum, nos conectaremos aos maiores pensadores da humanidade e aprenderemos a construir uma vida extraordinária. Eu sou o professor Denis Xavier, tenho pós-doutorado em filosofia e serei a sua lanterna nessa travessia. Inscreva-se! Olá, moçada, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos de volta a esse segundo encontro da nossa travessia. Um baita prazer, uma baita honra. Gostaria muito de agradecer a repercussão do trabalho ontem. Eu fiquei bem comovido, assim, com o modo como as pessoas gostaram do encontro anterior e o modo como isso impactou no modo de muitos de nós enxergarmos um pouco as coisas. Bem, eu faço já alguns esclarecimentos aqui, porque ontem alguém ficou com alguma dúvida com relação àquele torneio do resumo. A ideia é basicamente a seguinte: quem quiser participar, participa. Quem não quiser participar, não precisa participar. Nós resolvemos, para aqueles que estão aqui, nesse espaço exclusivo, nesse espaço fechado da travessia, nós resolvemos escolher os melhores resumos feitos do encontro, sobre o encontro. Então você vai pegar uma folha de papel e vai fazer um resumo. Ou vai fazer um resumo direto nos stories, ou vai fazer uma publicação de um resumo. Então você pode usar uma arte, pode usar uma coisa diferente, o que chame a atenção, e a equipe vai escolher o melhor resumo, aquele que mais impacta, aquele que mais chamou a nossa atenção. O vencedor desse torneio do resumo, então será avaliado pela qualidade e pelo modo, vamos dizer, impactante de se mostrar, vai levar um ingresso de 12 meses na Sociedade da Lanterna, que é a sociedade que eu tenho o prazer de coordenar, uma sociedade secreta, eu diria.
uma sociedade quase secreta de estudos filosóficos, nos quais nós frequentamos as mais importantes ideias da história da filosofia, os mais importantes autores da história da filosofia. Então, não é que todo mundo precise participar, né, ou queira participar. Quem quiser, ao final, né, desse encontro de hoje, posta esse resumo e marca o Mises Brasil e me marca. Que aí nós vamos atrás, vamos escolher. Então, o de ontem, os resumos de ontem foram dezenas e dezenas de resumos postados, agradeço muito a todos. E quem venceu, eu não sei se nós já temos a arte aqui, vai ficar mais para frente, depois a gente vai mostrar aqui, mas quem venceu, então eu nem vou falar quem venceu também. A gente vai revelar quem venceu mais para frente na live. Então pronto. Então eu não vou falar quem venceu agora, mas nós já temos aqui a vencedora, né? Então, já indico... Vamos falar assim, vencedore. Então, a vencedore já está decidida, depois, ou decidide, se vocês quiserem, e depois nós vamos aqui, durante o nosso encontro, dizer quem foi. Moçada, o encontro de hoje, ele tem uma função muito específica, que é indicar alguns caminhos, indicar algumas possibilidades de enfrentar a ideia de compreender a realidade a partir de instrumentos suficientemente seguros. O que acontece, no mais das vezes, é que toda vez que a gente vai estudar um filósofo, vai estudar uma certa filosofia, às vezes a gente se perde um pouco na terminologia, a gente se perde um pouco no caminho a ser seguido, falta, às vezes, uma certa baliza. Eu não sei exatamente o que conta e o que não conta nesse processo. E como a ideia aqui é te oferecer algumas ferramentas basilares para que você possa, então, avançar nas suas investigações, eu vou falar exatamente disso. Lembre-se que ontem nós, basicamente, estabelecemos uma diferença que eu gostaria de torná-la mais clara já no primeiro momento. Quando você pega a longa história da filosofia, essa história da filosofia de 2.600, 2.500 anos aproximadamente, o que nós temos é o seguinte: nós temos, de um lado, aquele que é considerado, o que poderia ser considerado, um sábio. Por outro lado, nós temos alguém que poderia ser considerado um doxósofo, eu vou explicar tudo isso, e nós teríamos um terceiro aqui, que seria propriamente o filósofo. O que vai diferenciar essas três figurinhas aqui? Quando você olha alguns documentos antigos, especialmente os diálogos de Platão, você já percebe um certo incômodo no indivíduo no ato de se denominar sábio. No grego, sophos. Sophos. Isso aqui já não soa muito bem quando você pensa numa abordagem mais técnica dentro da filosofia antiga, em especial, mas isso repercute um pouco pela filosofia da Idade Média, pela filosofia moderna. Essa ideia de um homem sábio contraria em grande medida a própria natureza do indivíduo, a própria natureza do sujeito. Por quê? Platão vai dizer, por exemplo, que só um Deus poderia ser sábio. Isso aqui seria uma espécie de apanágio, uma espécie de característica de uma divindade. De uma divindade. Só uma divindade, só um Deus poderia ser sábio, poderia ser um sophos. Porque o sábio é aquele que supostamente sabe todas as coisas. É aquele que conhece tudo. É aquele que já viu tudo. E é aquele que tem resposta para todas as coisas. Então, quando nós falamos lá no encontro, lá no começo do encontro anterior, no começo do encontro de ontem, quando nós falamos que os filósofos, de modo geral, são aqueles que reconhecem uma certa
fragilidade da condição humana no que diz respeito ao seu aparelho cognoscente, a sua possibilidade de conhecer as coisas. Então, nós somos meio limitados, nós temos os sentidos, nós temos uma visão que frequentemente nos limita, nos engana, os sentidos nos enganam, a audição nos engana, o paladar nos engana. Então, nós estamos muito sujeitos a uma série de erros na avaliação a partir desse aparelho de conhecimento do qual nós dispomos. E os filósofos vão dizer assim, diante dessas limitações, diante desse certo vazio, que a todo momento busca respostas seguras para os problemas, mas ao mesmo tempo tem que lidar com uma certa fragilidade, você se entender um sábio é um pouco demais. É um pouco demais. É um tanto quanto arrogante. Platão vai dizer, olha, por favor, né? Então, se você se considera um sábio, se você se considera alguém que sabe todas as coisas, você simplesmente nem se olha no espelho, você não reconhece as condições próprias da natureza humana. Então, essa ideia... Aliás, eu tenho muito receio de gente assim, de gente que se coloca numa função oracular que tem resposta para todas as coisas. O cara é chamado para falar de física nuclear, ele fala. O cara é chamado para falar de sexologia, ele fala. O cara é chamado para falar de cloroquina, ele fala. O cara é chamado para falar de filosofia, ele fala. Eu fujo desse tipo de gente como o diabo foge da cruz. Eu fujo. Por quê? Saber pouco sobre alguma coisa já é um negócio extraordinário. Já é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque isso faz parte das limitações da condição humana. Aliás, se tem uma coisa que ferra muita gente dia e noite aí mundo afora, é uma galera que começa a se grudar com certos gurus. Já viu a figura do guru? O guru é aquele que tem resposta para tudo, né? Então o cara vai lá e fala aqueles absurdos, fala assim, não, mas ele é uma figura insensada, esse cara não erra, né? É completamente seguro, sabe todas as coisas. Né? Isso daí, meu amigo, contraria a própria natureza constitutiva nossa. O homem, vai dizer o sábio Giovanni Reale, um dos maiores historiadores da filosofia antiga que já existiram nesse mundo. Giovanni Reale fala assim, o homem é um homo viator, é um ser viajante, é um ser que navega, é um ser que viaja e que a todo momento está conhecendo e se repropondo, tirando as vestes antigas e colocando novas vestes. Não tem nada mais digno da condição humana do que se colocar na condição de aprendiz constante, de sempre colocar sob dúvida aquilo que num primeiro momento parece um conteúdo dogmático, parece um conteúdo inafastável. Então, exatamente, nós somos homo viator, nós somos seres viajantes. Agora, nesse sentido, nós não somos sophoi, no grego, de plural de sophos. Nós não somos sábios, na acepção técnica da palavra. Não há ninguém sábio. Só um Deus que possa conhecer todas as coisas, só um Deus que conhece todas as coisas, poderia ser assim considerado um sábio. E aí nos restam duas possibilidades. Se nós não podemos, pela nossa própria constituição, sermos sophoi, sermos sábios, o que nos resta, portanto? Os filósofos, especialmente os filósofos antigos, lançam duas possibilidades aqui. Ou você é um doxósofo, o que significa dizer que você é um sophos. Você é um sábio pela doxa, pela opinião. Oh, mas caceta, eu toda vez estou colocando esse acento errado, é aqui. Ou você é um sábio pela doxa, você é um sábio pela opinião, e tá cheio de sábios de opiniões. E pior coisa do sábio de opinião é que ele simplesmente é uma espécie de cabide. É uma espécie de cabide de opiniões alheias. Então é um cara que
Estuda, frequenta os livros, frequenta às vezes boas fontes, fontes não tão boas e tal, mas ele não sabe exatamente o que fazer com aquele conteúdo. Ele só vai ficar assim, fulano diz isso, cicrano diz aquilo, Zé diz aquilo, outro, ok, mas e daí? O que você tira disso? Não sei. Como você traz isso para a sua vida? Não sei. Eu sei citar de cor as coisas, sei citar as passagens. Não, conhecer é importante. Conhecer esses pensadores, ler as obras, frequentar boas fontes, isso é importante. Mas mais importante do que isso é você não se tornar um sujeito erudito, muito culto e vazio. Erudito, acumulador de cultura, acumulador de dados e não sabe o que fazer com esses dados. Você não sabe o que fazer com isso. Então, isso está muito longe de ser uma pessoa inteligente. A inteligência passa por saber o que fazer com os dados com os quais você se depara. Seja para afastá-los, seja para aproximá-los, seja para investigá-los mais a fundo e, eventualmente, absorvê-los. Nós estamos falando aqui de criar uma vida melhor. Por que tem tanta gente que muitas vezes é culta, é erudita, mas tem uma vida de merda? Tudo bem, você pode ter uma vida de merda por fatores acidentais, que estão fora do controle de todos nós. Mas tem muita coisa que está sob o seu domínio, o seu controle, mas é que você não sabe o que fazer. É aquilo que eu disse ontem, você tem uma Ferrari parada na garagem, mas não sabe dirigir. Então, aqui não se trata de imaginar uma postura arrogante dos sofós como se você fosse uma divindade. Aliás, a própria origem da palavra filosofia, a própria origem da palavra filosofia vem exatamente daí, dessa ideia de filosofia, amar a sabedoria, ser amante do saber, e você só pode amar aquilo que você não tem. Aquilo que você considera como não posse. Uma vez que você possui, eu sempre brinco lá com os membros da Sociedade da Lanterna, uma vez que você imagina possuir alguma coisa, você não busca mais, você não alimenta mais essa investigação, você não se aprofunda mais. E eu brinco com os meninos, né? Quer acabar com o seu relacionamento conjugal? Imagine que você é proprietário do outro, que você o tenha, que você... Meteram um Denis o Obscuro lá? Amei. Eu tô Denis de Obscuro lá na tela? Adorei isso. Então, imagine que você possui... Eu possuo todos os conhecimentos que estão aqui, independentemente de ser um fato ou não, já não me interessa mais. Eu domino, é meu. Por que eu vou me interessar de maneira especial por uma coisa que eu possuo? Então, aí fica uma dica matrimonial para você, porque além de tudo eu sou professor de filosofia, sou blogueiro, dou dicas matrimoniais, sexuais e gastronômicas. Fica uma dica. Se você gosta da pessoa com quem você está, não imagine que essa pessoa é sua propriedade, porque aí você se lasca todinho. Você para de se dedicar a ela com o empenho necessário para mantê-la como sujeito de interesse. Então, é isso que nós devemos afastar. Essa ideia de uma posse absoluta. Não. Tem mais. O conhecimento é o seguinte, enquanto eu estou me dedicando, eu estou construindo. No momento mesmo em que eu paro, ele não se estabiliza. Não é que falar assim, não, eu construí um conhecimento até aqui. Você parou de se dedicar, ele faz... Você começa a perder tudo aquilo que você acumulou em um determinado momento. Então é isso, é constância. É trabalho constante, é uma dedicação constante de investigação. Não como uma divindade que domina tudo, porque se eu sei todas as coisas, eu me esforço pelo quê? Se eu imagino saber alguma coisa, eu me esforço em que sentido? Para saber mais sobre aquilo que eu já suponho saber. Isso não tem o menor sentido. Por outro lado, a chance de você se tornar um doxósofo, um saber de opinião, um saber pelas opiniões alheias, é uma chance que não é remota. É uma chance que sempre ronda, que sempre ameaça. Por quê? Eventualmente, você começa a buscar... Lembra aquelas posições pré-analíticas que eu comentei no encontro de ontem?
Falei sobre as intuições pré-analíticas, sobre aquelas coisas que nós trazemos e fala assim, isso faz sentido. E depois que você decide que faz sentido, todo o resto, todo o seu esforço não é mais para investigar, é só para justificar um ponto de vista já assumido. Então você fala assim, isso aqui é X. Quando você determina que isso é X, isso está estabelecido, acabou. Tudo que você vai fazer não é jamais investigar se isso aqui é realmente X, ou se pode ser um Y, ou se pode ser um Z. O doxósofo, uma vez que ele assume um certo saber, um certo conhecimento, ele começa a trabalhar para reforçar isso que ele já decidiu. Que ele já decidiu ser verdade. Tem uma coisa que você não sabe o que é. Diga, Thay. Isso aqui, porque das 489 pessoas que estão assistindo até agora... Sim, pois não. Só 164 deram like. Vocês querem me ferrar, sim. Vocês querem me ferrar. Pergunta para eles se eles não estão gostando, se é por isso. Então tá. Então vocês coloquem like lá. Dá like. Se inscrevam. Façam alguma coisa. Me ajudem aí. Olha só, pessoal. Dê like. Não é coração não, né? Nós estamos no negócio. Vamos lá. Não, por quê? Porque na hora que dá like, dá mais coisa, né? Vai chegando para mais gente, para outras pessoas verem a aula, para outras pessoas... Pô, a gente precisa chegar em outros corações, galera. Ajuda o Brasil. Façam essa gentileza. Moçada, então nós temos esse risco aqui que nós não queremos correr. O nosso caminho é o caminho do filósofo. É o caminho do filósofo. Qual seja, o caminho do sujeito que é amante do saber. É amante do saber. É amante da sabedoria. O amante é aquele que cultiva, que busca, que continua se entregando. O amante é aquele que está preocupado em não chegar ao objeto amado. Se isso não for bonito, nada mais é bonito. Então essa ideia de procura, de conquista constante. Quando você está lá com o seu amante, com a sua amante, não o seu amante porque você é safado, ou a sua esposa, o seu marido, seja lá quem for, a pessoa de quem você gosta, você cultiva. Você vai aguar a plantinha. Isso significa o quê? Buscar o conhecimento de forma incessante. Então muita gente brinca, fala assim, Denis, você é um filósofo, não sei o quê, e eu comentei ontem no encontro, né? Até alguém me elogiou por conta disso. Eu não me considero um filósofo. Eu sou um professor de filosofia. Eu sou uma ponte. Por isso que nós estamos fazendo a travessia. A ideia é que eu colabore no processo de levar até as pessoas conhecimentos filosóficos que foram produzidos por esse bicho estranho que é o tal do filósofo. O filósofo é um bicho diferente. Não é um professor de filosofia. O que tem de professor de filosofia na mídia hoje, se autodenominando filósofo, o cara lê um diálogo de Platão e já fala, já põe lá no Insta, assim, hashtag sou filósofo. Não é filósofo nada. O que você faz é transmitir conhecimento. Agora, isso é menor? Não, isso não é menor. É um trabalho extraordinário. Se você faz isso com qualidade, é o que eu tento fazer por aqui. Levar vocês para o caminho do filósofo, ou dos, para ser mais preciso, dos tantos filósofos que nós temos na boa história da filosofia ocidental. Pois bem, o que vai determinar a visão de um filósofo? Por que, moçada? Essa é uma autonomia que nós temos que criar, enquanto indivíduos. Quando eu parar na minha rede social, quando eu parar na frente de um jornal, quando eu parar na frente da TV, ou quando eu estiver lendo um livro e o cara se denominar filósofo, eu tenho que ter condições mínimas de identificar. Estou mesmo diante de um filósofo? Esse cara merece alguma credencial? Ou seja, ele construiu um saber que merece ser assim denominado? Ou estou diante simplesmente de um falastrão que construiu aqui uma dimensão fake de saberes que, na verdade, é só uma coisa para, vamos dizer, agradar e, sei lá, em alguns casos, enganar pessoas incautas? Vamos lá. Então, nós temos aqui
Primeiro, duas características essenciais. Deixa eu ver se eu não vou derrubar essa mesa aqui. Duas características essenciais. O filósofo, e quem explica isso é Platão, um filósofo que nasceu em 427 a.C. e morreu em 347 a.C. É o filósofo, inclusive, ao qual eu me dediquei nas minhas pesquisas doutorais. Ele diz o seguinte: o filósofo é esse cara que, ao mesmo tempo, tem uma visão do todo e das partes que compõem o todo. Então, o filósofo é aquele que consegue, tanto quanto possível, ter uma visão total do problema, ter uma visão ampla do problema. Lembra ontem aquilo que eu comentei com vocês sobre o que se vê e o que não se vê? Eu dei um exemplo, inclusive, no encontro anterior, no encontro de ontem, sobre isso, sobre a questão salarial entre homens e mulheres. Eu poderia aqui desfilar 850 exemplos do que é ter uma visão do todo e do que é ter uma visão das partes. Quer ver? Há algum tempo, no Rio de Janeiro, alguns de vocês vão saber dessa história. Há algum tempo no Rio de Janeiro, olha essa historinha que massa. Começou a ter uma proliferação de ratos na cidade. Até hoje. Tem para todo lado. Começou a ter uma proliferação de ratos na cidade. O governador tomou uma decisão interessante. Falou assim: quem capturar o maior número de ratos vai ganhar algumas moedas, vai ganhar dinheiro por rato capturado. Então você acumulava rato morto lá, capturava uma série de ratos, levava um saco cheio de ratos e o governo pagava um prêmio para o sujeito. O que começou a acontecer? Nas partes mais... Isso eu estou falando de mais de século atrás. O que começou a acontecer? As pessoas mais pobres começaram a cultivar rato. Claro, os caras começaram a fazer fazendinha de rato. Enfiavam uma série de ratos. A Brasília está lotada, né? Tá mesmo. De uma série de ratos. Começaram a cultivar. E o que acontece? Aquilo que era para combater a proliferação dos ratos se tornou o motivo para aumentar o número de ratos na cidade. Então, é a diferença de você ter uma visão de parte, você fala assim, puxa, olha, vamos resolver isso. Você tem uma visão não refletida, você tem uma visão imediata da coisa, fala, estou com uma ideia de gênio, vamos fazer isso. Só que não tem uma visão do todo. Então, o filósofo, é claro, eu estou usando um exemplo pueril para indicar como é que o filósofo vai buscar enxergar as coisas. O filósofo ele tem que ter essa visão da totalidade, mas ao mesmo tempo ele tem que saber como que você compõe as partes desse todo. O filósofo é aquele que, outra metáfora, diante de um bolo, ele não vai analisar o bolo só por uma fatia. Ele vai ter que ter uma visão, porque muitas vezes a fatia do bolo não diz o bolo. A fatia do bolo não diz o bolo inteiro. A fatia do bolo diz só a fatia do bolo. Então eu preciso ter uma visão complexiva do problema. Por exemplo, não adianta eu tentar estabelecer um sistema ético. Como é que eu posso ser um sujeito ético se eu não me preocupo com o que é a natureza humana? Porque eu não estou falando de sistema ético para cachorro. Eu não estou falando de sistema ético para gato. Eu não estou falando de sistema ético para cavalo. Estou falando de sistemas éticos que funcionem para seres humanos. Então não adianta eu montar um sistema ético se eu desconsidero elementos constitutivos da natureza humana. Então nós temos que ficar atentos a isso a todo momento. Nessa visão das partes e na visão do todo. Então, na visão da totalidade e nessa visão das partes. Mas veja, tem um diálogo de Platão chamado Fedro, no qual ele vai além e avança sobre isso daqui. E daí eu acho que vocês podem fazer uma anotação bonita sobre isso, porque é algo que eu trago para a minha vida. E eu acho que é bem interessante, acho que vocês vão gostar. Diz assim:
O filósofo é aquele sujeito que, em primeiro lugar, ele conhece a verdade sobre as coisas na medida das possibilidades. Na medida das possibilidades. Então, vamos lá. Então, quando nós falamos em filosofia, nós estamos falando em conhecer a verdade, só que aí você vai ter que colocar um negócio assim. Tanto quanto isso for possível à condição humana. Isso faz toda a diferença. Conhecer a verdade, tanto quanto possível à condição humana. Por quê? Porque a condição humana é limitada. Porque a condição humana tem... Ah lá, alguém está perguntando assim, a filosofia se choca com o politicamente correto? Totalmente! É a ideia de uma ruptura com conhecimentos estabelecidos sem qualquer, vamos dizer, sem qualquer base crítica. A nossa preocupação é que se dane o politicamente correto. Que se dane o politicamente qualquer coisa. Porque também, por outro lado, não se trata de assumir uma posição imbecilóide de defesa do politicamente incorreto por desejo de ser rebelde. Não, mas de buscar um conhecimento que seja minimamente estabelecido com segurança a partir de uma reflexão de natureza racional. Então, há muita paixão envolvida nos elementos de análise e pouca racionalidade. Me permitam fazer um parênteses aqui, inspirado em Ayn Rand, que vocês adoram e que vocês gostam de ouvir falar a respeito. Ayn Rand diz o seguinte, só um parênteses. Ayn Rand diz o seguinte, todo homem é racional. Todos nós somos dotados de uma lei racional. De uma lei, eu li lei ali, falei lei. Todos nós somos dotados de uma estrutura de seres racionais. Ou seja, a razão, o logos, a racionalidade, a capacidade de levar em consideração e de analisar tudo racionalmente é uma faculdade tipicamente humana. É uma faculdade tipicamente humana. Mas quer dizer que todo homem, por isso, é racional? Não. Ele é potencialmente racional, mas não necessariamente ele se vale desse instrumento para agir. Não necessariamente ele se vale desse instrumento para investigar. Eu simplesmente posso agir como um bicho, se assim eu julgar ser mais adequado. Então, eu vejo comida, me esbaldo até vomitar. Eu vejo sexo, faço até me machucar. Eu vejo velocidade, faço até me matar. Quer dizer, eu vou seguir as minhas inclinações, eu vou seguir o meu elemento passional como se ele determinasse o meu modo de agir. Só que nós temos uma ferramenta que é a ferramenta chamada logos, chamada racionalidade. Então, o convite da filosofia, desde a antiguidade até a contemporaneidade, é o seguinte: não é que você não tenha que levar em consideração as suas paixões. Não é que você não tenha que levar em consideração os seus sentimentos. Porque que tipo de máquina fria seríamos nós? Se avaliássemos tudo segundo códigos binários, né? Sou uma máquina. Não! É um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado. Fazer cálculos racionais. É um processo de amadurecimento. E de perceber que as emoções, elas não devem, eventualmente, nos guiar, mas elas devem nos impulsionar nas decisões racionais que nós tomamos. Percebe? Emoção, sentimento, paixão são coisas que não devem ser protagonistas no processo, porque daí você se perde num certo grau de animalidade.
E o tanto de bicho animal humano que tem por aí falando besteira é uma temeridade. O que tem de bicho aí, de gente agindo como bicho, é uma temeridade. Pululam para todos os lados. Mas não. Avaliar racionalmente. Olha, isso aqui sim, isso aqui não. Isso aqui tem fundamento, isso aqui não tem fundamento. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Ah, mas é negar as minhas emoções? É negar as minhas paixões? Não. Agora, uma vez estabelecido o caminho mais seguro, eu coloco as emoções, eu coloco as paixões como motor para essa investigação racional. Então é isso. Não se trata de criar seres, essa coisa do filósofo frio, do filósofo que não tem emoção, do filósofo que não sente desejo. Não, os filósofos são pessoas como nós somos, com seus problemas, com seus dilemas. Acha que a véia fumante, nossa amada Ayn Rand, não tinha lá os seus dilemas? Claro que tinha os seus dilemas. O fato de ela propor uma filosofia de um sujeito racional não quer dizer que ela não tenha passado pelas suas crises. Todo mundo lá que já leu os livros que nós publicamos lá sobre ela sabe disso. Rand teve uns momentos na vida lá que ela deu escorregadas. É um ser humano, como todos nós escorregamos. Mas, o que ela diz? Tentemos evitar, colocando a razão como protagonista do processo, mas reconhecendo as nossas limitações. E é isso. Isso é maravilhoso. Já Parmênides, um filósofo pré-socrático, lá das origens da história da filosofia, Parmênides, da cidade de Eleia. Já ele falava assim: os homens são seres de duas cabeças. Não vai pensar besteira, malícia, não. Você está rindo, né, Vitor? Os homens são seres de duas cabeças, no seguinte sentido, que ao mesmo tempo que nós queremos conhecimentos seguros, nós estamos lidando com essa fragilidade do nosso aparato cognoscente. Então a gente está a todo momento. É aquilo que eu disse no encontro anterior. Maravilha se eu só pudesse fazer perguntas para as quais eu tenho respostas definitivas. Mas que merda de vida é essa também, né? Então toda pergunta que eu faço eu tenho uma resposta segura e definitiva. É uma vida sem graça. É uma vida que não faz sentido. Estava conversando com uma amiga outro dia, ela me falou que tem um livrinho infantil que eu não conheço, esse livrinho infantil, mas não sei se tem filhos pequenos. É uma menininha que ela é desenhada com um vazio dentro dela. Ela é desenhada com a barriguinha vazia. E ela sai tentando preencher esse vazio de todas as formas. Até um dia, isso é muito filosófico, até um dia em que ela começa a se acostumar e a gostar do vento atravessando o vazio na barriga dela. Ela começa a apreciar aquilo. Assim, tem um vento que faz barulho na hora que atravessa a minha barriga, eu começando a gostar desse negócio. Quer dizer, é um pouco a condição humana. Nós queremos o preenchimento. Nós queremos a satisfação. Nós queremos um conhecimento seguro, legítimo, sólido, mas em alguns momentos é preciso também apreciar a dúvida. Apreciar o barulho que a dúvida faz. Isso não tem que ser uma coisa pesada, angustiante e tudo. Claro, causa um certo elemento de angústia, mas nós podemos mirar para caminhos superiores, para caminhos melhores. Então, nós somos seres de duas cabeças. Nós somos seres que estão postos entre uma racionalidade e uma certa paixão. Então, o Platão... Eu posso levantar? Consigo levantar aqui? Vai bater a cabeça no teto. Não me bulina. Eu vou levantar. Então eu vou levantar. Então, olha só. Isso não estava combinado não, tá? Eu sei que eu estou matando o pessoal aqui. Não estava combinado, não tem problema. É que já tô que tô. Posso? Posso. Então, quando você pensa, vamos lá. Quando você pensa no filósofo, vocês podem ver que eu estou de calça, eu não estou de cueca. Eu falei com o pessoal da Sociedade da Lanterna que eu estaria de samba canção com Superman na frente e o Thanos atrás. Se bem que é bem estranho falar isso. O filósofo, então, ele tem 3 características fundamentais aqui, né? E nós estamos sempre sob a sombra do que diz Platão, né? É uma indicação platônica que vai servir, na verdade, para a história da filosofia como um todo. Então, o filósofo é aquele que conhece a verdade tanto quanto isso for possível.
nas condições precárias do sujeito. A outra coisa é que o filósofo é capaz de decompor o objeto investigado em partes e, por sua vez, em compreender o seu todo, sempre tanto quanto isso for possível. E depois, isso aqui é fundamental, o filósofo, quando comunicar a sua filosofia, ele deve pensar na complexidade da alma do seu interlocutor. Isso aqui são três elementos que você pode utilizar para entender como que o exercício da filosofia se caracteriza no curso da história. Conhecer a verdade tanto quanto for possível. Por exemplo, se você vai investigar o Denis como objeto de estudos filosóficos, então você vai ter que ter, ao mesmo tempo, uma visão do todo, uma visão da totalidade, mas saber de quais partes o Denis é constituído. Então, você vai ter que entender as articulações desse corpo. Você vai entender... Você não vem cortar a articulação do argumento aqui no braço, porque aqui não tem uma articulação. Você vem aqui, você vem aqui, você vem aqui. Isso faz o filósofo. Ele tem uma visão do todo e tem uma visão das partes que constituem o todo. E quando ele vai comunicar a sua filosofia, ele pensa em calibrar a complexidade do que ele está dizendo com a alma do seu interlocutor. Vocês podem ver, posso voltar a sentar? Posso voltar a sentar aqui? Vou destruir tudo não? Ou não, né? Acho que não. Quase derrubei a TV, não tem problema. Voltei. Peguem, por exemplo, os diálogos de Platão. Os diálogos de Platão são exemplos clássicos disso. Quando você vai lá para a República, quando você vai lá para o Fédon, quando você vai lá para o Fedro, o que você tem são... Quando determinados personagens são escolhidos por Platão, o ritmo da conversação é um. Quando você está conversando com uma pessoa que tem treino filosófico, o ritmo da conversação é um. Quando você está conversando com uma pessoa que não tem treino filosófico, o ritmo da conversação é outro. Porque, do contrário, você acaba afastando a pessoa. Por que tanta gente que está aqui ainda brinca assim, pô, Denis, que legal, você tem um certo didatismo para falar de filosofia? Porque, não faz sentido eu chegar aqui e despejar um punhado de conteúdo técnico e vocês saírem sem entender coisa nenhuma. Não faz sentido isso. Pois eu estou falando para vocês, eu não estou falando para mim ou para um grupo de doutores em filosofia e estudiosos que passam o dia lendo textos em latim e grego. Eu tenho que fazer com que... Isso é uma questão de competência ou incompetência minha. Fazer com que esse conteúdo, que é complexo, sem perder a sua qualidade, chegue às pessoas de maneira adequada. Então, conhecer a verdade, o objeto investigado nas suas partes e no todo, e a complexidade da mensagem que está sendo passada. Um filósofo, por exemplo, que não se preocupa com isso, ele tem uma característica de filósofo, mas isso é cada vez mais raro no mundo da filosofia. Um sujeito que não faz a menor questão de ser compreendido, pega um Hegel da vida. O cara não faz a menor... ele não tem a menor preocupação em ser compreendido. Os textos de Hegel são quase que impenetráveis. São quase que impenetráveis. Mas você não é. Eu não sou. Eu não sei, eu acho que essas frases, elas são perigosíssimas, mas não sou. Não sou. Por quê? A ideia é sempre jogar esse conteúdo de maneira que você não perca em termos de qualidade, mas, ao mesmo tempo, aproxime as pessoas de algo que é absolutamente extraordinário. Veja o que Sócrates fazia em praça pública. Sócrates não fazia outra coisa em praça pública. Olha aqui.
Um poeta cantando sobre o amor. Sócrates vinha como quem não queria nada. Ele não era propriamente um cara bonito, pelo que se conta. Né? Andava todo estranhão pela rua, pelos cantos. E o poeta está lá fazendo hinos e hinos sobre o amor. O amor é lindo. O amor é extraordinário. Cultivemos o amor. O amor nos emociona. Aí o Sócrates fala assim, ô poeta, me ajuda com uma coisinha aqui, por gentileza. O que é o amor? O que é o amor? Defina, me diga. O amor, Sócrates, o amor é aquilo que todos nós devemos cultivar. O amor é aquilo que espalha a alegria por todas as coisas. O amor... O Sócrates fala assim, não. Saber se o amor deve ser algo cultivável ou algo que deve ser compartilhável, isso vai derivar do que o amor é. Você tem que me dizer primeiro o que ele é, para depois eu saber se ele é bom, ruim, compartilhável. O grande problema nosso é que no mundo de opiniões, nós estamos muito mais preocupados em qualificar do que em definir. Então a gente fala assim, quem em sã consciência quer um mundo injusto? Quem em sã consciência vai falar, eu luto pela injustiça no mundo? Não, todo mundo está lutando pela justiça, por um mundo mais justo, por um mundo pacificado. O que é justiça, gente? O que é justiça? Quer ser justo com alguém? O que é ser justo com alguém? Justiça é uma coisa maravilhosa que todos nós devemos nutrir, que todos nós devemos buscar, que deve estar ao alcance de todos nós. Ai, que beleza! A justiça. Se você não me diz o que ela é, como é que eu posso querer, desejar, celebrar uma coisa que eu não sei o que é? Eu não sei o que ela é. Eu preciso primeiro de uma definição. Denis, mas uma definição universal, uma definição que dê conta de tudo. Porque também não dá para falar assim, ó, justiça no Brasil é fazer isso, mas nos Estados Unidos é fazer aquilo. Não dá. Porque daí você cai num subjetivismo muito perigoso. Valeu, Carlos. Não dá. A gente cai num subjetivismo muito perigoso. Porque, de repente, você começa a lidar com conceitos de amor e de justiça, que são os exemplos que eu estou dando aqui, que podem ser bem tortuosos numa vida em sociedade. De repente, um pedófilo pode falar assim, é a minha forma de amar. E eu tenho que falar assim, não, mas a sua forma de amar é patológica. Ele vai dizer assim, por quê? Carlos, um beijão, cara. A minha forma de amar, a sua forma de amar é patológica. Ele vai falar assim, e a sua não é por quê? Eu preciso de argumentos. Eu preciso consolidar isso numa vida em sociedade. E era isso que amedrontava os filósofos desde o mundo antigo. Se eu estou em busca da verdade, tanto quanto isso for possível ao homem, segundo critérios de conhecimento do todo e das partes, saber comunicar isso às pessoas para que eu construa uma sociedade minimamente saudável, quer dizer, eu posso cair no relativismo absoluto, no qual pessoas que hoje cometem crimes claramente absurdos possam ser consideradas amanhã, por uma questão temporal e cultural, sãs, e que tudo bem fazer o que elas fazem? Não dá. Eu me lembro quando eu morei na Itália, na época ali por 2008, os italianos começaram a fazer uma campanha que era contra aquela operação clitoriana que se faz ainda hoje em algumas tribos africanas, em meninas quando menstruam. É uma tradição.
Então, pega lá qualquer tampinha de refrigerante que está caída no chão, tal, pedaço de caco de vidro, menstruou, o que faz? Vai extirpar o clitóris. Nossa Senhora. Extirpar. Isso aí tem em tribos que se faz isso. Vai extirpar o clitóris. Por quê? Porque na cultura daquele povo, é uma verdade. É posto como uma verdade. Aí as mulheres mais velhas vêm, costuram, deixam espaço apenas para urinar e para reproduzir. Então, mulher não tem que sentir prazer, não tem nada. É basicamente isso. E aí a Europa começou a se bater contra isso. A Europa começou a falar, isso é inaceitável. Aí os chefes das tribos falaram assim, inaceitável por quê? Essa é a nossa cultura, vocês têm que respeitar. Então nós caímos num relativismo, você fala, pô, então agora eu tenho que levar isso em consideração, eu vou ter que deixar as meninas serem destruídas na sua sexualidade, porque isso faz parte da cultura de um povo? E aí você tem uma investigação muito complexa. A filosofia, então, está a todo momento tentando se aproximar dessa verdade. Agora, o que, por outro lado, não pode acontecer é que, a pretexto de buscar essa verdade, o que você está fazendo é colaborando com uma visão ungida, para usar um termo do Thomas Sowell, né? Uma visão de um tempo, ou de uma civilização, ou de uma cultura que se impõe à outra. Veja como a gente está andando em cacos, a todo momento, em cascas de ovos. A todo momento, a gente está assim, relativizar demais é um problema. Mas como é que eu chego a uma verdade absoluta que possa ser compartilhável? Isso conta 2.500 anos de história da filosofia. Isso conta 2.500 anos de história da filosofia. Como é que eu posso, por um lado, me elevar a uma condição de investigação mais segura sobre os temas, sem ser vítima de uma hiperrelativização que pode considerar, em última instância, qualquer coisa como resposta possível? Não dá. Porque muitas vezes posturas criminosas podem ser legitimadas com a ideia da relativização dos valores. Seres de duas cabeças. Estamos pensando em conteúdos de verdade, mas ao mesmo tempo submetidos a uma pressão da relativização. O que os sofistas fizeram? Vocês querem que eu explique a diferença aqui, como é que ficou entre os sofistas e os filósofos no mundo antigo? Como é que ficou essa diferença aqui? Não precisa jogar a câmera em mim não, que eu já vou sentar. Como é que ficou essa diferença aqui? Os sofistas disseram o seguinte, grosso modo, disseram assim, a verdade, em sentido absoluto, é uma impossibilidade para o homem. Os sofistas, que existem ainda hoje, nas seus diversos matizes, nas suas diversas concepções. Para os sofistas, a verdade, enquanto tal, não existe. Existe sempre algo para alguém. Versus a posição dos filósofos, que vão dizer, tudo bem, a verdade é difícil de ser encontrada, mas não há de se ceder no caminho que leva até ela. No caminho que leva até ela. Porque aqui a coisa fica muito perigosa. Vou dar um exemplo. Que é um exemplo de um cara chamado Protágoras. Protágoras foi considerado, gente, o maior sofista da história. Eu colocaria, de verdade, o Protágoras como... Eu colocaria o Protágoras pela qualidade da reflexão dele na condição de sofista, de filósofo. Na condição de filósofo. Protágoras diz assim. Protágoras. Diz assim. Eu estou aqui com uma garrafa de vinho. Esse vinho é doce ou é amargo? Doce ou é amargo? Um filósofo estaria preocupado em estabelecer a doçura ou a amargura do vinho nele mesmo. Ele.
Por quê? A doçura ou a amargura do vinho tem que estar no vinho, não em quem experimenta. Ou seja, eu estou falando no vinho tomado nele mesmo. Lá na Sociedade da Lanterna você toma vinho. Toma vinho. Aliás, Sociedade da Lanterna, sociedade quase secreta de filosofia. Eu passei não passei uma vergonha, porque foi uma coisa extraordinária. Eu fui vestido de filósofo, bebi muito vinho, todo mundo bebeu muito vinho. Acho que foi um dos melhores encontros, o encontro da última segunda-feira, que a gente falou sobre Heráclito de Éfeso. Por isso que estava... agora está Denis Xavier na tela, mas estava Denis o Obscuro, porque a gente chamava de Heráclito o Obscuro, que foi muito divertido. Mas nós estamos falando aqui, essa água, para não falar do vinho, ela é gelada ou ela está morna, ela está natural? Para o filósofo, a pergunta é sobre a coisa em si. É sobre a água em si. O filósofo está perguntando sobre isso. Eu não estou perguntando pela sua opinião. Sei lá, você está gripado. O modo como você sente a água é diferente de um cara que não está gripado. Minha preocupação não é essa. Aqui nós estamos numa discussão de natureza. Nossa senhora, você vai usar essa palavra aqui amanhã e você vai pegar aquela pessoa que você está querendo. Você vai sentar ao lado dela e vai falar assim: ontem eu estudei elementos de ontologia. Ontologia. O que é ontologia? Vem do grego ontos, que é ser. O ser tomado em si mesmo. Eu estou aqui questionando a água enquanto tal, a água, me permitam isso, na sua aquosidade, a água na sua aquosidade, ela está gelada ou está natural? Essa é uma pergunta de um filósofo. Essa é a pergunta de um filósofo. O Protágoras, como sofista, responderia assim: impossível saber. Um sofista, como Protágoras, responder: é impossível saber, Denão. Não dá para saber a água em si. Porque toda vez que eu emito um juízo sobre a água, é um juízo da água para alguém. A água para o Denis está gelada. A água para uma outra pessoa que tem menos sensibilidade está natural. Portanto, e aí você tem a frase clássica do Protágoras. Ô, caceta, já tá tudo pintado o negócio aqui, peraí. Eu vou chegar lá. Tem 30 páginas de anotação. Não, mas eu escrevi muito ontem, hein? Ó. Ih, rapaz, ainda abrindo uma outra aqui. Vamos lá. Peraí que eu vou abrir uma nova. Pronto, chegou. Deve ter umas 30 páginas já. Protágoras vai dizer assim: o homem... Que H foi esse? O homem é a medida de todas as coisas. Ele continua, a frase tem mais um pedacinho, fala assim. É aquela parte... Fala. O que é? Eu ia brincar, parece aquela parte do... O homem com uma dor é muito mais elegante. Das que são, enquanto são, e das que não são, enquanto não são. A frase continua, né? Ela vai assim, se for pensar a frase inteira. Frase de Protágoras. O que ele está falando isso daqui? Protágoras, como sofista, ele está dizendo assim: o Denis é a medida da análise da temperatura da água enquanto ele bebe. Se eu passo esse copo para a Thay, ela tem outras impressões relativas a isso. Se eu passo esse copo para o Vitor, ele tem outras impressões relativas a isso. O filósofo da ontologia, que busca a resposta do ser enquanto tal, não vai se satisfazer. Ele vai dizer, não, a água ela é fria ou ela é quente, nela mesma.
independentemente das pessoas. Aí os sofistas vão dizer, não, de jeito nenhum. Algo é sempre alguma coisa para alguém. Só que se isso aqui for verdade, e levado às últimas consequências, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Obrigado. Nós estamos completamente destruídos. Porque nós caímos num processo de hiperrelativização. Nós caímos perigosamente no processo de hiperrelativização. Isso é justiça para mim, não é para você, Vitor. Isso aqui é justiça para mim, não é para Thay. Isso aqui é justiça para mim, não é para os membros da Sociedade da Lanterna. Então você começa a jogar perigosamente. O que foi? Nossa, a água atacante foi foda. Então, a sociedade é presencial? É espiritual. É uma relação de natureza transcendente. Ela é transcendente. Ela acontece a cada 15 dias de forma virtual. Mas só que vai ter encontro, hein? Vai ter encontro da Sociedade da Lanterna, encontro físico. Assim que todo mundo tiver mais ou menos mais sem grandes preocupações, a gente vai fazer um negócio físico. Mas caminhando, a gente cai num problema muito sério. A gente abre mão de uma discussão sobre a verdade e no final tudo serve. O grande problema do sofista é que você cai num grau de subjetividade que afasta um elemento razoável de ontologia, ou seja, da coisa enquanto tal. Eu quero entender o amor enquanto tal, a felicidade enquanto tal. Essa é a discussão filosófica. Abandonar isso pode te levar a um relativismo perigoso, a um ceticismo perigoso. Agora, Denis, tudo bem? Você pode falar assim, estamos em busca da verdade. Cadê essa verdade? Ô, caceta! Cadê essa verdade em sentido absoluto? Eu preciso encontrar. Preciso encontrar essa verdade. Ora, não precisa ser a verdade em sentido absoluto, como se isso fosse uma coisa simples de ser encontrada. Mas opiniões que, quando investigadas, se tornam opiniões cada vez mais seguras em relação àquilo que nós estamos buscando. Ou seja, eu não estou condenado a viver numa relativização máxima do saber. Mesmo porque, moçada, nós estamos vivendo uma época de relativização máxima do saber, que a pós-modernidade, que trouxe consigo um negócio podre chamado de pós-verdade. O que é essa pós-verdade? Eu acho que, inclusive, em 2016 ou 2017 foi o termo do ano naqueles dicionários ingleses e tal. Qual que é o grande problema? Eu falo assim, isso aqui é um pincel preto. Isso aqui é um pincel preto, de tinta preta. Aí o cara fala assim, discordo. Eu falo assim, como discordo? Isso aqui é um pincel de tinta preta. Ele fala assim, não, mas não é assim que eu interpreto. Ah, então fudeu. Aí lascou-se. Então a filosofia dá base para o conceito da pesquisa científica necessariamente, Aaron. É necessariamente. Quer dizer, nós estamos discutindo a validade dos resultados que são apresentados segundo critérios de natureza filosófica. Todos os critérios utilizados pela ciência e compartilhados no mundo da ciência foram estabelecidos pelos filósofos gregos antigos. Todos. Quando você vai para as regras, por exemplo, como é que eu descubro que uma vacina ela é eficaz ou ela não é eficaz? Ela tem uma série de padrões científicos compartilháveis pelos pares no mundo da ciência. A base da investigação vem da filosofia grega. Essa pergunta, o que é,
Isso aqui me emociona um pouquinho. Porque quando eu pergunto pelo que é, eu mudei a história do homem no mundo. Eu mudei a história do homem no mundo. Numa sociedade pré-filosófica, ninguém pergunta pelo que é. Numa sociedade marcada por um espírito religioso, e aqui não vai nenhuma crítica à religiosidade das pessoas, que deve ser respeitada, mas eu estou falando que num determinado momento da história, o que nós tínhamos eram apenas as respostas de natureza religiosa, que demandam crença e fé. Quando um filósofo para e diz assim, não se trata mais de acreditar ser assim, mas de dizer o que a coisa é, nós construímos a nossa história. Caras que viveram no quinto, no sexto século antes de Cristo, prepararam esse caminho para nós. Então, hoje, eu fico puto da cara quando, depois de 25 séculos, eu sou obrigado a ver um punhado de gente que ainda age como se estivesse submetido a um regime mítico religioso do 8º século antes de Cristo, levando em consideração cegamente palavras messiânicas de algumas figuras. Então não é o fulano tem razão, o Denis tem razão, o Zé tem razão, o João tem razão. Quem vai dizer se o Denis tem razão, se o outro tem razão ou se o outro tem razão, não é a figura, não é a pessoa, é o que está sendo dito, investigado racionalmente. Essa foi uma chave virada no 7º século antes de Cristo. Quando os gregos olhavam para os poetas e falaram assim, poeta, você que até então é o senhor da verdade transmitida, agora eu já estou com uns negocinhos aqui atrás da orelha, com umas pulguinhas aqui. Em que evoluímos como seres humanos? Carlos, essa é uma baita de uma pergunta. Você tem teorias dizendo que nós involuímos, que a gente foi aos poucos abandonando essas grandes lições da filosofia antiga. Eu não sou tão pessimista assim. Basta ver que nesse momento nós temos centenas de pessoas numa live, numa sexta-feira à noite, falando de filosofia. Essas coisas me animam. Então, quer dizer, as pessoas querem saber mais. E interessante, esse é um fenômeno, acho que eu comentei no encontro anterior, é um fenômeno muito comum. A filosofia, muitas vezes, ela toca pessoas muito jovens e tal, e isso é um privilégio. Mas a filosofia, não raras vezes, tocam pessoas com uma segunda formação. A pessoa que depois construiu um certo percurso fala assim, estava conversando com um cara hoje sobre isso, puxa, Denis, que legal isso, poder falar de filosofia, agora que eu já estou assim mais maduro de entender a importância disso. Por conta desses pontos. Você não tem que acreditar no que o Denis está falando. A fase da crença já passou há muito tempo. Aqui nós estamos num ambiente científico. Eu vi outro dia uma menina falando, uma médica falando lá na CPI da Covid, ela falando assim, a gente não tem que ficar aqui discutindo pontos de vista, o que nós achamos, deixamos de achar, nada disso. Obrigado pelo carinho, mas Thaís, eu estou longe de ser um filósofo. Nós temos que buscar elementos de evidência racional para isso. Então, não abandonar, mas não imergirmos nessa ideia de abandonar uma certa investigação ontológica, as coisas como elas são de fato, independentemente de tantas opiniões que surgem por aí. Os grandes especialistas em educação no Brasil, o professor João, que agora o sobrenome dele eu não vou lembrar, ele fala assim, o Brasil é um dos poucos países do mundo que utiliza nos cabeçalhos das suas questões nas escolas, interprete o texto e responda. Interprete o texto e responda. Ele vai dizer assim, nos países com melhores sistemas educacionais, nunca se pede a alguém para interpretar o texto. Pede-se para compreender o texto. Compreenda o texto e responda. Compreenda esse pincel. Esse pincel é um pincel preto para ser utilizado no flip chart.
ele tem a função tal. Isso é uma compreensão. Agora, interprete-o. Eu acho um pincel feio, eu acho ele inadequado, etc. São dois momentos estanques. No nosso processo educacional, especialmente brasileiro, nós somos levados, nós somos treinados a achar que interpretar é bom a qualquer custo. Interprete. Que interpretar? Eu vou olhar um céu azul e falar que ele é rosa. Aí se eu falo, não, ele é azul, você está me oprimindo. Como eu estou te oprimindo? O céu está azul? Não, mas não é assim que eu vejo. Tudo bem, você está sob efeito de drogas, mas ele continua azul. Então, é essa ideia de nós abandonarmos um tanto essa hiperrelativização. Por outro lado, nós não precisamos abraçar um dogmatismo da verdade absoluta, que em alguma medida nos escapa, mas buscarmos posições cada vez mais criteriosas em relação ao problema. Ou seja, ai meu Deus, isso é muito legal. Entre a verdade tomada em sentido absoluto e a opinião qualquer, nós temos a possibilidade de ascensão, inclusive passando por aquilo que os filósofos antigos vão chamar de aletheia doxa. Aletheia vem de quê? Ontem quem assistiu aqui, aletheia, que é verdade. Aletheia doxa, uma opinião verdadeira. Uma opinião verdadeira já é muito melhor do que uma opinião qualquer. E uma opinião verdadeira significa, ou como Platão vai chamar ainda, né, de orthodoxa, de uma opinião reta. Deixa eu fazer uma metáfora disso daqui. Vitor, você pode fazer um uso excelente do português. Porque você leu, você estudou, mas você não sabe merda nenhuma de gramática. Você não sabe se é pronome oblíquo, você não sabe se é neutro, você não sabe nada disso. Você não sabe se é objeto direto, indireto. Neutro ele sabe. Neutro é o TODES. Não sabe. Então, quer dizer, não tem conhecimento sobre as regras. Você não conhece a verdade sobre... Mas você faz bom uso da língua. É melhor fazer um bom uso da língua, ou seja, sair de um uso qualquer para um uso correto, um uso reto, um uso verdadeiro, ainda que você não conheça os fundamentos que legitimam esse uso. No mundo político, Platão, aliás, tem um texto chamado O Político, um diálogo. Ele fala assim, um político que sabe decidir de acordo com a reta opinião, ainda que ele não conheça a verdade, é muito melhor do que um político que atua só no plano da opinião, do achismo e do que se imagina. Então é isso. O que está em jogo aqui, moçada, nesse processo de travessia é olhar para o objeto a ser investigado, olhar para a realidade a ser analisada, não aceitar uma resposta porque vem do fulano ou do cicrano. Não importa o emissor, importa o que está sendo dito. É o que está sendo dito que será analisado. E uma vez que eu submeto isso à análise e perceber se está num simples universo de opinião qualquer, ou se essa opinião começa a ter um fundamento um pouco mais seguro, que nos leva, que começa a caminhar para alguma posição de verdade. Tanto quanto for possível à condição humana. É basicamente isso. Reconhecer as nossas limitações, conhecer. Não se deve considerar a verdade desconfortável como um sinal de grosseria ou falta de educação. Não, é exato. As pessoas, veja, uma pessoa que abraça qualquer opinião, e toma essa opinião como verdadeira, ela vai, e muitas vezes essa opinião está no universo
resumo tem que ser um story no Insta marcando os 2 perfis? Sim, pode ser um story, pode ser uma publicação no feed, marcando tanto o meu perfil, @prof.denisxavier, quanto o Instituto Miss Brasil, para a gente depois escolher um ingresso na Sociedade da Lanterna. Então, por que a pessoa se torna hostil? Porque ela não quer experimentar o desconforto de ter que colocar em dúvida aquelas posições que ela assumiu como verdadeiras. É muito difícil, moçada. Depois que você coloca uma roupa, depois que você está confortável com aquela roupa, depois que você olha uma comunidade se vestindo como você é protegido pelo grupo. Aquela sensação de pertencimento a um determinado grupo que abraçou uma opinião independentemente dos fundamentos racionais e bem analisados dessa opinião. Deixar isso, abandonar isso, romper com isso e avançar é difícil, basicamente por quê também? Porque tem elementos sociais envolvidos. Eu já tive posições políticas que quando eu mudei, aliás, nós estamos aqui, enquanto estamos falando disso, tá rolando uma polêmica aí com uma atriz, né, que foi criticada por defender uma determinada posição, ela foi criticada tanto por um lado quanto por outro, desceram o cacete nela. Por quê? Porque você começa a perder amigos, mas chegam outros. Você começa a perder popularidade num grupo, mas chegam outros. Só que isso é um processo doloroso. Quem assistiu Matrix sabe do que eu estou falando. E eu estou caminhando para o final. Quem assistiu Matrix sabe do que eu estou falando. Quando eu estou lá com os meus... A discussão sobre o nome deve se chamar de ele, não faz sentido nenhum. Isso é de um grau de demência. A linguagem é um instrumento de comunicação e de reconhecimento de possibilidades. Agora, se cada grupo que se achar ofendido por algum motivo for criar uma linguagem paralela, tudo bem, nós simplesmente não vamos mais nos comunicar. Por que eu falar todos os alunos têm que ofender alguém que não se sente confortável numa determinada sexualidade se todos estão todos envolvidos? Por que isso tem que ofender? Amanhã eu falo mais sobre isso. Mas a ideia aqui, portanto, é você tem que criar grupelhos que respondem por opiniões mal ancoradas, por análises mal feitas, e, obviamente, há uma hostilidade em relação a isso. Lá na Sociedade da Lanterna, eu recebo frequentemente meninos assim, a moçada que sai da minha aula coloca aquela cabecinha explodindo. Professor, eu nunca imaginei que pudesse pensar a respeito desse problema dessa maneira. Isso é uma novidade absoluta para mim. Então não é o Denis que está falando, não. São posições bem avaliadas, bem nutridas, bem ancoradas em posições seguras. Ficar mais inteligente com menos amigos. Um pouco é isso, né? Então... Mas com amigos melhores. Com amigos melhores. Pode, por exemplo, na sociedade tem uma troca de relacionamento diferente. Bom, ali eu nem... Tem a galera da sociedade aí, eles falam por si. É um relacionamento extraordinário. Mas essas comunidades filosóficas, elas são interessantes por isso, porque você começa a buscar um relacionamento, com toda brincadeira, porque eu sou por natureza um cara brincalhão, eu sou por natureza um cara bem-humorado, mas com a seriedade do embate para começarmos a elevar o nível da discussão. Eu tenho aqui uma tatuagem, eu sou cheio de tatuagem, eu pareço um gibi andante, mas eu tenho uma tatuagem aqui que diz assim... Eu ouvi isso uma vez de um professor e gravei no braço. Diz assim... Parvum é uma expressão latina. Parva decent. E com isso eu vou terminar, se alguém depois tiver alguma pergunta, tá? Parvum, parva decent. Isso aqui é uma frase dita por um filósofo medieval chamado Horácio. O que ele está querendo dizer com isso aqui numa livre tradução? As coisas medíocres a quem é medíocre. As coisas medíocres a quem é medíocre. Tem gente que gosta da mediocridade, que se ferrem na sua mediocridade. Tudo bem, liberdade. Agora, não desejem impor a mediocridade como um padrão de vida para quem deseja mais a partir de investigações filosóficas sérias.
Mesmo bem-humoradas. Mesmo bem-humoradas. Quando eu entro lá de filósofo, né, como eu estou carregando a lanterna e tal, né, é para a gente se divertir e entender num contexto que a filosofia pode ser divertida, a filosofia pode ser deliciosa, e porque muitas vezes ela nos coloca em condição de pilheriar sobre a nossa própria condição, sobre aquilo que nós somos, de dar risada das nossas limitações, de tornar a vida menos grave, de tornar a vida menos amarga. Então não tem nada disso. A filosofia, ela te... Aliás, eu já ouvi de um professor espanhol uma vez, um querido amigo, professor espanhol, que fala assim, eu noto quando a pessoa estudou filosofia e entendeu pela sua capacidade de rir, pela sua capacidade de ser bem-humorado. Por quê? É levar a sério o que tem que ser levado a sério, mas muitas vezes perceber que a própria condição humana nos coloca em condições de rir de algumas coisas. Já você não encontra isso em quem não gosta da filosofia. Porque quem não gosta da filosofia, ou seja, da condição de homo viator, de homem viajante, são aquelas pessoas que já acharam ter chegado a um destino. E para quem acha que já chegou ao destino, a procura deixa de ter sentido. E quando a procura deixa de ter sentido para a pessoa, tudo aquilo que é busca é para ela coisa menor, que deve ser combatida, muitas vezes com ignorância. Por isso nós temos aí no mundo das redes sociais tanta gente ignorante, defendendo coisas absurdas como se fossem verdadeiras e são absolutamente intolerantes. Spoiler do Instituto Miss Brasil, amanhã vamos abrir as inscrições da Sociedade da Lanterna pela última vez no ano. Eu nem sabia que vocês já iam falar sobre isso. Eu não sei. Não estava no script. Não estava no script. Tem muita gente perguntando desde ontem. Ah lá, o pessoal está falando da chuva. Essa é uma piadinha interna da Sociedade da Lanterna. Nós, da Sociedade da Lanterna, não gostamos de tomar chuva. Nós, da Sociedade da Lanterna, temos uma regra interna. Nós não tomamos chuva, porque nós sabemos exatamente a origem mitológica da chuva e nós achamos. Se bem que tem gente que adora. Né, Pedro? Tem gente que adora. Eu já falei, gente, não toma chuva porque isso é uma meleca. Aí o pessoal mais ciente do papel da chuva dizer, não, realmente eu não vou tomar chuva. Mas tem aí uma galerinha que choveu, vai lá, tira a roupa, é um negócio miserável. Mas eu não posso falar por quê, porque é meio imoral. Mas fala para eles, última vez no ano que vai reabrir a sociedade. Amanhã, durante a aula, a gente vai reabrir. Tá legal. Então, vamos nessa. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado pela Sociedade da Lanterna. Tem sido uma experiência, assim, fabulosa, muito divertida. A gente tem lá o grupo no Telegram e nós temos, frequentemente a gente tem aula extra, não fica só naquilo aqui. Então o pessoal pede aula extra. Agora a gente está querendo montar um negócio de sessão cinema. Então vamos meter um filme no computador, todo mundo assistindo, no final a gente vai comentar a respeito. E eu também, eu vou começar a levar alguns amigos para falar para a galera também. Então não é uma coisa monótona. Então fica aí, fica o convite para quem quiser conhecer mais. Então vai abrir. Amanhã reabre e fica até dia 12 de junho. Já amanhã? Amanhã. Amanhã até dia 12 de junho, última vez no ano. Então o pessoal vai ter 7 dias e amanhã a gente vai estar com um jeito diferente para quem quiser comprar, galera. E vai ter calorada para a turma que vai entrar? Tem que ter calorada? Vai ter. Nós temos centenas de pessoas que já fazem parte da Sociedade da Lanterna que certamente vão pensar numa calorada para quem entrar depois. Banho de chuva. Banho de chuva. Moçada, eu vou falar assim, eu já vou adiantar, é barato, assim, pelo que entrega e tal, não é caro não, é barato, né? Tem um pessoal até que vende curso aí que fica reclamando que, nossa, porque você está fazendo esse negócio muito barato. Mas não sou eu, é porque o Instituto Miss Brasil, ele não tem caráter lucrativo, não é? Como é que fala isso? Não é... Sem fins lucrativos. O Instituto Miss Brasil é sem fins lucrativos, então o dinheiro que entra é revertido para o próprio Instituto, para essas coisas acontecerem. Então, cara, é bem legal. Vamos falar de quem levou o... Vamos falar de quem levou
um ingresso na Sociedade da Lanterna, postando o resumo sobre o encontro de ontem? Foi bem legal, foi bem criativo. Vamos ver. Para quem? Manda um beijo, Denis. Hã? Manda um beijo que tem pessoal te assistindo no Reino Unido, madrugada de sábado. Cara, tem uma galera da Sociedade da Lanterna, tem uma galera que me segue, que eu nem gosto de falar de seguidor, eu acho isso muito impessoal. É uma galera amiga que tá no Canadá, tá no Reino Unido. Então, se você está no Reino Unido, kisses, I love you. Ah, cara, minha pronúncia britânica é foda. Vamos lá, cadê? Mostra lá. Ah lá, quem ganhou o ingresso, fala se essa foto com esse resumo não foi muito legal. Foi a Anne Moutinho. Anne, entre em contato, por favor. Qual que é o e-mail mesmo? É o contato@mises.org.br, contato@mises.org.br, e você já vai receber um acesso à Sociedade da Lanterna. A gente ficou muito comovido. Ah lá, Anne, tá ali, ó. A gente ficou muito comovido com essa foto de você com o bebê fazendo filosofia. Ela tá aqui, ó, com a gente lá, ó. Ela tá aqui com a gente lá. E tem uma menção especial. Na verdade, a gente recebeu umas fotos muito massas. Mas tem aqui uma menção especial a Nicole Pedrosa. A Nicole, a gente fez coisa dela também? Não, né? Acho que não. A Nicole a gente não vai mostrar, porque ela tem 10 anos. Ela tem 10 anos e ela fez umas 8 páginas de resumo do encontro de ontem. E, professor, não sei o quê. É que quem é da sociedade sabe que uma criança de 10 anos, propriamente, acho que não vai... Quer dizer, tem coisas que a gente diz lá, especialmente quando nós paramos de gravar, que não podem ser ditas para uma criança de 10 anos. Então, mas a Nicole, viu, Nicole? A equipe ficou muito comovida com o seu resumo, e a gente vai mandar para você um livro que eu vou escolher especialmente para você, e a gente vai mandar, tá? Como uma forma de agradecer. Agradeço a todos que fizeram o resumo do primeiro dia. Nesse segundo dia está valendo para amanhã. Então basta marcar em qualquer rede social, mas de preferência no Instagram, no Story, no feed, o meu perfil, prof.denisxavier, se escreve com 2 N's e Y, e o Instituto Mises Brasil, é @Instituto Mises Brasil, não é? Ah lá, já tá lá, ó. Os 2 perfis, e daí a gente vai escolher para um novo ingresso, tá? Um novo ingresso na Sociedade da Lanterna. Bom, vocês estão vendo aí o pessoal da Sociedade, gosta muito. A Nicole está online também. Nicole, um beijão, nós adoramos. Tá? Foi muito, muito legal. 10 anos mesmo? 10 anos, caramba, que legal isso. Ou seja, moçada vem forte por aí. Gente, foi um prazer enorme. Como é que é? Tem mais pergunta? Amanhã você explica isso. Quem entrar na sociedade conseguirá acompanhar... Vai conseguir amanhã e vai explicar a mágica. A mágica. Moçada, a minha principal preocupação como professor de filosofia é fazer com que esses conteúdos sejam inteligíveis. Isso está nas minhas publicações de livros, isso está nos meus artigos, isso está em entrevista, isso está em coluna de jornal. Eu estou me lixando para os grandes especialistas e doutores que só ficam falando entre si no alto das suas montanhas, nas quais não chega a lugar nenhum. A minha preocupação é em divulgar o espírito filosófico, é em divulgar as belas coisas que o espírito humano produziu em 2.500, 2.600 anos de história, para que a gente possa, então, avançar a partir daí. Então, nada que for produzido por mim daqui até o momento em que minha vida cessar será de uma complexidade tal que uma pessoa com um mínimo de preparo não vai conseguir acompanhar. Então essa é uma preocupação decisiva que eu tenho. Quem me acompanha, os meus amigos já sabem disso, sabem que a coisa funciona exatamente dessa forma, né? Didatismo sem perder a credibilidade de uma compreensão ajustada dos conceitos. Isso está em tudo que eu faço, é a minha obsessão como professor. Beleza? Preciso nem dizer que amanhã a gente fecha, como dizem os italianos,
alla grande. Fechamos alla grande com conteúdos selecionados para fecharmos essa reflexão. Hoje nós vimos aqui como que é importante, né, na busca do conhecimento seguro, não abandonar uma ideia de verdade, ainda que ela nos pareça inacessível num primeiro momento, como que é importante decompor os problemas nas suas partes compositivas, como é importante saber comunicar esses problemas. E nós vimos também que há nisso tudo, portanto, uma certa dimensão ontológica versus uma dimensão relativista. De um lado, os ontologistas, aqueles que buscam o ser das coisas, um conhecimento mais seguro, e por outro lado, sempre nos ameaçando de alguma maneira a hiperrelativização. A gente vai aprofundar um pouco mais isso amanhã. Aí amanhã eu falo então sobre Sociedade da Lanterna, eu nem sabia que a gente ia anunciar aqui hoje, para quem quiser fazer parte, tá? Beijão, bom descanso, até amanhã. Chamem todo mundo, por favor, porque amanhã é nosso último encontro. Beijo grande, foi um prazer. Até mais.